No silêncio congelante do espaço, a bilhões de quilômetros da Terra, uma máquina construída nos anos 1970 acabou de fazer algo para o qual nunca foi projetada. A Voyager 1, o objeto feito por humanos mais distante da história, voltou seus sensores, não para frente, mas para trás, para nós, para o sistema solar, para casa. E o que ela encontrou lá fora, o que enviou de volta, deixou os cientistas abalados, os engenheiros perplexos e os astrônomos atônitos. Isso não é só sobre distância, é sobre o fato de que algo nos dados que a Voyager 1 acabou de transmitir contradiz toda a nossa compreensão do espaço, além do nosso sistema solar. Campos magnéticos, ondas de plasma, radiação cósmica, tudo apontava para uma realidade, até agora. E a parte mais inquietante, essa descoberta não veio de uma tecnologia de ponta. Veio de uma espaçonave com menos poder de computação do que seu antigo relógio digital, alimentada por um coração de plutônio que vem se apagando há décadas. E mesmo assim, ela sussurrou algo de volta para nós. Algo para o qual nunca estivemos preparados para ouvir. Então, o que a Voyager 1 acabou de confirmar? O que há nesse sinal silencioso que faz com que ele pareça mais um aviso do que uma medição? Tudo começou com uma coincidência cósmica que só ocorre uma vez a cada 176 anos. O alinhamento perfeito de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno permitiu que a NASA lançasse uma sonda pelo sistema solar usando assistências gravitacionais, uma técnica que economizou décadas de viagem. Lançada em 1977, a Voyager 1 não foi construída para durar mais do que alguns anos. Mas aqui estamos, quase meio século depois, e essa pequena espaçonave ultrapassada ainda está em movimento, mais rápida e mais distante do que qualquer coisa que a humanidade já enviou. De sobrevoos nas luas de Saturno a fotos impressionantes das tempestades giratórias de Júpiter, a Voyager 1 proporcionou alguns dos momentos mais icônicos da história da exploração espacial. Mas nada disso se compara ao que ela está enfrentando agora, porque agora ela não está apenas viajando pelo espaço. Ela está entrando em um domínio que nunca deveríamos observar, um lugar onde a influência do Sol termina e algo mais começa. A Voyager não apenas cruzou a heliopausa, ela desapareceu nela. E o que encontrou do outro lado era muito mais estranho do que os cientistas previram. Cruzar para o espaço interestelar deveria ter sido uma transição limpa. As teorias eram confiantes. Uma queda repentina no vento solar, uma mudança nos campos magnéticos, um pico nos raios cósmicos. Mas quando a Voyager 1 atravessou a fronteira, em agosto de 2012, o que ela detectou foi confuso. Sim, a densidade de partículas carregadas aumentou como esperado, mas o campo magnético permaneceu o mesmo. Isso não deveria ter acontecido. No momento em que ela saísse da heliosfera, a Voyager deveria ter sentido uma nova direção magnética, dominada pela galáxia, não pelo Sol. Em vez disso, foi como passar por uma porta e encontrar o mesmo cômodo do outro lado. E então vieram sussurros, ondas de plasma de baixa frequência, oscilações estranhas registradas pelos instrumentos restantes da Voyager, sugerindo bolsões de energia, padrões, ritmos. Não soava aleatório, soava organizado, intencional. Alguns dos cientistas propuseram que a Voyager, na verdade, nunca deixou a heliosfera, que talvez a fronteira seja mais complexa, mais caótica, mais inteligente do que jamais pensamos. Anos após atravessar a heliopausa, os instrumentos da Voyager 1 começaram a transmitir dados que não correspondiam a nenhum perfil conhecido. O ruído de plasma de fundo começou a flutuar, não vindo de estrelas próximas ou supernovas, mas de uma fonte que parecia ecoar o próprio sinal da Voyager. Isso não era apenas estática, se comportava como feedback. Algo lá fora não estava apenas recebendo o sinal da Voyager, estava respondendo, mas numa linguagem de frequência, de padrões de onda, não em binário, não em rádio. As implicações eram enormes.
Será que o meio interestelar, por tanto tempo considerado silencioso e vazio, na verdade reage ao que enviamos para ele? Será que o espaço em si está ouvindo? Ou pior, há algo embutido nele? Alguns pesquisadores ousaram chamar de ressonância. Outros temiam algo muito mais estranho. De qualquer forma, a equipe da Voyager sabia que isso não podia ser coincidência. Era novo, inexplicável e estava ficando mais forte. E então, a Voyager fez algo que nunca havia feito antes. Ela pausou. Por quase 2 semanas, a transmissão de dados se tornou irregular. Não perdida, não falha, apenas intermitente. Como se a espaçonave estivesse sendo interferida, redirecionada ou reprogramada. Alguns pensaram que era apenas um erro em seu software envelhecido. Mas então, quando a transmissão voltou, os instrumentos haviam mudado o foco, ligeiramente fora do curso, voltados para algo diferente. Em algum ponto, a Voyager havia se virado, não fisicamente, mas perceptivamente. Seus sensores se reorientaram para uma região atrás dela. A região de onde ela veio, o sistema solar, e ela enviou leituras que mal conseguimos interpretar. Flutuações de energia, picos de densidade de partículas, como se algo estivesse despertando logo atrás de nós. A Voyager 1 carrega consigo o famoso disco de ouro, uma mensagem da Terra, destinada a qualquer vida inteligente que um dia encontre a espaçonave. Músicas, saudações em 55 idiomas, imagens da vida na Terra, tudo cuidadosamente escolhido para representar a essência da humanidade. Era um símbolo de esperança, curiosidade e confiança no desconhecido. Mas e se essa mensagem não estivesse mais apenas vagando pelo espaço? E se algo já a tivesse encontrado? Depois que a Voyager reorientou seus instrumentos, os analistas da NASA notaram mudanças sutis no ruído eletromagnético ao redor da espaçonave. Padrões surgiram, alguns estranhamente semelhantes às modulações de onda usadas no áudio codificado do disco de ouro. Uma sequência rítmica, um pulso espelhado. Era como se a mensagem tivesse sido reconhecida, refletida, ou talvez respondida. A equipe da Voyager não divulgou oficialmente o que acredita ter causado essas anomalias. Mas, entre relatórios internos vazados, alguns cientistas temem que nossa tentativa de alcançar alguém tenha desencadeado um despertar. Queríamos que alguém a encontrasse, mas nunca perguntamos se eles queriam nos encontrar. Pouco depois do evento da reorientação, o detector de poeira cósmica da Voyager, há muito considerado inútil a essa distância, começou a registrar impactos inesperados. Partículas minúsculas, mas densas demais, frequentes demais, movendo-se em velocidades inconsistentes. Isso não era poeira interestelar vagando sem rumo. Eram dirigidas, agrupadas, estruturadas. Os instrumentos mostraram que as partículas carregavam traços de isótopos exóticos, alguns raramente encontrados, até mesmo em nossa própria galáxia. Era como se a Voyager tivesse entrado em um bolsão de espaço que não era totalmente natural. Os dados geraram teorias que iam desde turbulências de matéria escura até campos de destroços artificiais. Outros levantaram a possibilidade de que a Voyager tivesse roçado em algo maior, a periferia de uma estrutura adormecida, vasta demais para ser totalmente percebida, algo antigo, quebrado, ou à espera. Então veio o inexplicável. Após décadas de viagem perfeita, a trajetória da Voyager começou a mudar, ainda que sutilmente. Não por impulso de propulsores, não por interferência gravitacional, mas por uma atração invisível. Apesar de estar além da influência de qualquer corpo planetário conhecido, sua trajetória derivou ligeiramente, o suficiente para alarmar o controle da missão. Simulações não conseguiam replicar o movimento sem invocar uma força externa. Possivelmente eletromagnética, possivelmente gravitacional, possivelmente deliberada. O que teria poder para alterar o curso de uma espaçonave de 720 quilos flutuando no meio do nada? Mais importante, por que alguém ou algo iria querer? A Voyager não estava apenas voltando o olhar, ela estava sendo atraída por algo.
ou talvez sendo convocada de volta. E então, através do último sensor de ondas de plasma ainda funcionando, algo se manifestou. Uma queda na frequência, seguida por um aumento na amplitude. Não ruído, não interferência. Um perfil, um que não correspondia a nenhum fenômeno celeste conhecido. Não era um pulsar, não era uma estrela, era indefinido. Mas tinha um padrão, uma sequência crescente e decrescente que se repetia. Depois parava. Alguns compararam o sinal ao ritmo de um coração. Outros viram ecos de ondas sísmicas. Mas todos concordaram em uma coisa. Ele vinha de trás da posição atual da Voyager, do espaço por onde ela já havia viajado, da direção para a qual ela havia se virado. Era um sinal? Um farol? Um rastro de algo se movendo lenta e invisivelmente pela escuridão? Seja o que for, a Voyager 1, antes uma viajante silenciosa, agora uma testemunha, confirmou nosso medo cósmico mais profundo, que algo mais possa estar lá fora. E talvez, apenas talvez, isso já tenha nos notado. A Voyager 1 nunca foi projetada para ser uma sentinela. Era uma mensageira, uma cápsula do tempo, um gesto de curiosidade lançado no desconhecido infinito. Mas agora, quase meio século depois, essa mensageira voltou seu olhar para trás. Não porque dissemos para ela fazer isso, mas porque algo lá fora chamou sua atenção. Antes, acreditávamos que o espaço era silencioso, vazio, inconsciente. Mas os dados que a Voyager acaba de enviar de volta pintam um quadro muito diferente. Um universo onde as fronteiras não se comportam como esperado, onde sinais ecoam sem origem, onde forças invisíveis mudam a trajetória de máquinas e, talvez, destinos. A verdade é que nunca soubemos realmente o que a Voyager encontraria lá fora. Nunca esperávamos que ela sobrevivesse tanto tempo. E certamente nunca imaginamos que ela devolveria nosso olhar, não com fotografias ou coordenadas, mas com um aviso envolto em dados, distorção e silêncio. E agora? Esperamos, ouvimos e talvez nos preparamos. Porque se a Voyager 1 acabou de confirmar o que todos temíamos, então essa história não acabou. Ela está apenas começando. Se isso te deixou atônito, se mexeu com algo profundo dentro de você, não deixe que este vídeo seja o fim da sua jornada. Inscreva-se agora para mais revelações da Voyager, do James Webb e dos cantos mais profundos do cosmos. Comente abaixo, o que você acredita que a Voyager encontrou? Você acha que estamos sendo observados ou apenas despertando para o que sempre esteve lá? E compartilhe este vídeo com alguém que ainda acha que o espaço é silencioso.